Olá meninas, meninos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mostrar pra vocês, ó, que lindo. Nós temos um mascote, ó, o mascote fantasminha da Copa. Olha como ele ficou lindo, gente. Ficou uma graça, né? Então, o Elvis tinha vetorizado os olhinhos, né, os símbolos, tudo bonitinho. E aí a gente precisava de desenvolver, ó, uma forma de montar ele, porque ele, na verdade, só tem... O corpinho dele é como se fosse uma capinha, né? E tem só a cabecinha. Então, o que que eu fiz? Eu consegui desenhar a roupinha e o tamanho da cabecinha, ajustar as artes, né, de acordo. E vim aqui mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz o desenho, né, do corpinho, ó, da cabeça, tá? Isso daqui vai ter no arquivo, pra quem quiser adquirir a arte pra montar essa peça aqui, ó, que tá incrível. Vai estar o logo vetorizado, já no tamanho todo bonitinho. E vai estar o molde da cabecinha e do corpinho, tá? E é só vocês imprimirem. Aqui é uma extensão maior que a 4, mas acredito que o Elvis vai diminuir isso daqui, fracionar em folhas, para que a gente consiga imprimir e juntar, né, as folhas, colar ela para poder fazer o molde. É bem facinho a montagem, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, deixa eu mostrar só mais um pouquinho. Eu fiquei encantada, gente, com ele. Ó, que lindo o bichinho ficou. Legal, né? Ó, ficou muito bacana. Então eu vou deixar ele aqui no cantinho, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, ó, eu fiz a estampa da cabecinha, tá, ó, a estampa da cabecinha. Eu recortei o meu molde no tecido, ó. E fiz, ó, eu recortei, tá vendo aqui? Eu posicionei em cima, risquei, deixei uma margem, gente, de meio centímetro e recortei, tá, ó. Então, ele ficou com uma margenzinha aqui do tecido, meio centímetro toda a borda e recortei, ó. Como eu fiz com a caneta que apaga e depois eu fiz a estampa, então apagou, mas aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo, ó? Então, eu risquei no meu tecido, certo? E recortei ele com uma margenzinha, ó, de 1 centímetro aqui, ó, de bordinha. Feito isso, eu posicionei. A minha prensa, ela é pequena, né? Ela é pequena em relação a essa peça, 40 por 60, então não dá pra estampar toda de uma vez. Então, eu fiz esse aqui primeiro, depois eu fiz esse daqui. Aí, eu posicionei, estampei, deixei ele com uma bordinha, ó, tá vendo aqui? Porque aqui a gente vai costurar, né, direito com direito, desvirar e rebater toda a parte do corpinho. Então, vamos começar pelo corpinho, depois a gente vai pra cabeça. Aqui, eu tô usando microfibra, que é o tecido que eu costumo usar para fazer as naninhas, pra fazer meu trabalho de sublimação, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver como é que eu cortei esse pedaço aqui. Pronto. Ó, então, eu vou colocar direito com direito, certo? Ó. Então, eu tenho direito com direito. Aqui, gente, quando a gente vai fazer... Eu tava fazendo um trabalho com malha, e a malha mais fininha, ela acaba que passa pro teflon, certo? Então, aqui, ó, ficou umas manchinhas do lado de dentro. Não sei se dá pra vocês verem aí. Então, é legal quando a gente for fazer esse trabalho, que na verdade eu acabei que esqueci, né, de proteger. Eu sempre coloco sulfite embaixo, pra isso não acontecer. Porque se qualquer manchinha que a gente tiver na prensa, qualquer resíduo, né, de tinta, que dependendo do tecido que a gente prensa, dependendo da intensidade da cor, se é uma cor muito fechada, eu digo assim, um círculo todo vermelho, a margem de pegar alguma coisa de resíduo embaixo é muito grande. Então, quando a gente estampa em cima de estampa, a gente não vê isso. Mas quando a gente trabalha com fundo branco, é legal sempre cuidar, tá? Então, coloquem um sulfite embaixo da prensa,
antes de colocar pra fazer as logos, pra não acontecer isso, de pegar esse resíduo e manchar, tá? Porque aqui ficou com várias sombras coloridas do que eu tava sublimando embaixo, antes desse daqui. Então, pra não acontecer isso, uma dica aí. Coloquem um sulfite embaixo, o tecido, aí depois vocês põem o papel e fazem a prensagem normal, tá? Pra não acontecer de sujar. O que eu vou fazer aqui? Vou costurar a volta toda disso daqui, só que aqui em cima, onde é a cabeça, eu vou deixar 3 dedinhos sem costurar, que é por onde eu vou desvirar, tá? Por que eu escolhi deixar aqui? Porque isso aqui vai ficar embutido, então eu não vou nem precisar de fechar essa abertura. Se a gente deixar em qualquer outra extensão, nas partes retas, por exemplo, que é geralmente onde a gente deixa as aberturas, sempre na parte reta. Aí eu vou precisar de fechar isso aqui. E daí, se eu só rebater, vai ficar meio que abertinho, então eu vou ter que fechar com um pontinho à mão, depois rebater. Vai ficar muito trabalho. Então, eu vou deixar aqui, ó, nessa parte aqui arredondada de cima, tá? Teoricamente, onde a gente... Aqui, ó. Essa parte aqui de cima, que é arredondadinha, certo? A gente vai deixar 3 dedinhos aqui aberto pra desvirar. Então, eu vou começar a costurar daqui, toda a volta, e vou parar um pouco antes da costura, que é onde vai ficar a minha abertura. Ó, se vocês quiserem, vocês podem alfinetar, tá bom? Eu já vou fazer minha costurinha direto aqui. É muito facinho, gente, dá pra vender bastante agora, hein? Na Copa, né? Ó, como eu deixei uma margem, o que eu vou fazer aqui, gente? A minha costura, eu tô fazendo ela com um pezinho de máquina, certo? Fazendo ela com um pezinho de máquina, ó. Parei na minha quininha aqui, que é tudo branco, né? Deixa eu ver se eu apago aqui melhor. Acho que sim, né? Então, aqui na quininha dos bracinhos, eu vou até o limite, né? Deixo uma margenzinha, paro a minha agulha embaixo e volto costurando. Ó. Sempre eu vou apalpando o meu tecido para que ele fique certinho, tá? Mas como eu disse, se vocês quiserem, vocês alfinetem. Se for mais fácil para vocês não se perder, coloquem uns alfinetes. Ó, tá vendo? Ele vai ficando bem alinhadinho. Para que vocês não se percam, porque o tecido, ele escorrega um pouco, né? Ele anda. Venho fazendo minha costurinha. Fiz aqui, ó, então, eu deixei aqui a minha aberturinha. Tá, ó, então eu costurei a volta dele toda. Depois que eu costurar, o que eu vou fazer? Porque o que acontece? O que tá pronto, como foi um protótipo, eu tava tentando desenhar tudo bonitinho pra ver a melhor forma de fazer o corpinho. Eu fiz ele todo primeiro, depois eu fiz a estampa, tá? Também dá pra fazer assim se vocês quiserem. Costurar todo ele, desvirar. Aí depois, se vocês tiverem dúvida do posicionamento aqui das pontinhas, vocês podem fazer primeiro ele, desvirar, rebater, aí depois você posiciona o logo e costura. E estampa. Eu não sei ao certo como que vai esse arquivo pra vocês. Eu acredito que ele vai os logos vetorizados, a carinha dele, e o molde pra vocês cortarem dessa forma, tá? Então, aí depois, se vocês forem fazer assim, eu achei assim mais prático do que deixar ele pronto e levar pra prensa de novo. Mas aí dá no mesmo, tá? O que vai diferenciar, como eu falo, eu passo aqui uma direção pra vocês de como fazerem. A forma de fazer, vocês fazem da melhor forma. Então, aqui a gente tem 2 jeitos.
fazer desse jeito, recortar com 1 centímetro, estampar, depois costurar. Ou vocês recortem, né, risca, costura no risco, desvira, rebate e depois vocês fazem a estampa. Então, como eu fiz dessa forma, fazendo assim, depois o que eu só vou olhar? Eu vou ver se os dois ladinhos tá com a mesma margem de costura pra ele não ficar torto. Aqui tá certo, ó, aqui tá certo, aqui no meu nome, eu só vou voltar um pouquinho só aqui. Agora, gente, eu só vou recortar. Vamos recortar tudo isso aqui, ó. A gente recorta. Deixando, né, uma margenzinha aí pra não desmanchar a nossa costura. Aqui nessa pontinha eu vou cortar aqui um biquinho pra fazer menos volume na hora de desvirar, porque é fininho, né? Ó. Bem rapidinho, dá pra gente fazer vários desse aqui pra vender na Copa. Temos vários catálogos, várias artes aí, gente, pra Copa, hein, ó. Nós temos o nosso catálogo de naninhas, né, de time. Nós temos o catálogo dos mascotes. A gente tem vários catálogos legais. Aqui, ó, deixei minha aberturinha. Então, ó, eu só vou desvirar. Como que eu desviro isso aqui, ó? Eu coloco o meu dedão aqui dentro, tá vendo, ó? Eu empurro o meu cantinho. Vou tirar aqui mais um pouquinho. Ó, eu vou empurrar o meu cantinho pra dentro. Aí eu volto lá nas 3 pontinhas, ó. Isso aqui vai me ajudar a desvirar mais fácil depois. Ó. Então, eu venho aqui, ó. Ponho pra dentro. Agora sim, eu pego e puxo. Eu vou começar pela parte de baixo, ó. Tá vendo? Como é só tecido, não precisa deixar uma abertura grande, a gente deixa uma abertura pequenininha mesmo, ó. Pra vir trazendo ele. Aqui, agora, eu venho com o meu pincel, que é o meu ajudante preferido pra desvirar, né, ó, e venho desvirando, arrumando os cantinhos bem bonitinho. Arrumando aqui. Ó. Aqui. Ó. E está pronto o nosso corpinho. E em relação a esta abertura, eu nem vou me preocupar, ó. Tá vendo? Ficou bem aqui no altinho do arredondadinho em cima. Vai ficar assim mesmo. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar um pesponto em toda a volta, tá? Então, eu vou sempre alinhando aqui, ó, a minha costura. E vou passar um pezinho de máquina em toda a volta, ó. Então, eu fiz aqui, né, todo o meu pesponto, certo? E aí, vocês têm as opções. Então, ou vocês fazem, coloca tecido direito com direito, coloca o molde em cima, risca, costura no risco, de preferência, uma caneta que apaga com calor, tá bom, gente? Porque senão ela vai ficar a linha aqui. Se vocês riscarem com caneta normal, caneta Bic, depois na hora de talvez molhar isso aqui, ele vai manchar todo o tecido. Então, precisa de ser com alguma coisa que apague, tá? Então, vocês têm a opção de riscar, né? Coloca direito com direito, coloca o molde em cima, risca, costura no risco, desvira, rebate, depois vocês coloquem o posicionamento dos logos e estampa. Ou dessa forma que eu fiz aqui, que eu já risquei, costurei com uma margem, cortei, né, com uma margenzinha de 1 centímetro, estampei tudo, depois eu costurei. Eu achei que assim fica mais prático, mas aí vocês veem o melhor pra vocês.
Feito isso, nosso corpinho tá pronto, tá? Então, a gente vai reservar ele aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a minha cabecinha, que eu já estampei no tecido, certo? E o meu tecido de... um pedacinho de tecido que eu vou usar pra parte de trás. Ó, então, aqui no molde... deixa eu ver aqui. Aqui, ó, não liguei meu papel, tá, gente? Que é meus rascunhos. Eu fiz 2 pontinhos aqui, ó. O que seria esses 2 pontinhos? Tá vendo que aqui a gente tem essa partezinha aqui, ó, que... eu não sei não como é que chama, gente. Depois vocês me falem aí, porque eu achei ele uma graça, mas eu ainda não entendi direito o que ele é. É um fantasminha, mas eu não sei o que significa isso daqui. Se é só uma faixinha, ou se... enfim, tá? Mas não riem de mim, gente, ó. Então, o que eu fiz aqui? Aqui, ó, tá vendo que ele tem o final dessa faixinha aqui preta da cabeça dele, certo? Então, aonde eu vou encaixar o meu molde? Por quê? Porque ele tem uma partezinha, ó, branca aqui em cima, tá vendo? Então, aqui foi a melhor forma que eu achei de fazer isso aqui. Então, eu vou posicionar o meu molde, esses risquinhos... vai ser exatamente aqui, ó, nessa pontinha aqui, onde termina, ó, onde termina esse desenho aqui, ó, tá vendo, ó? Essa pontinha aqui, essa pontinha aqui, aqui e aqui. Então, eu vou posicionar aqui o meu molde e vou riscar a volta dele toda. Só que eu vou fazer isso pelo avesso, porque eu consigo ver ele aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou posicionar aqui... vai sobrar um pouquinho do preto aqui dos lados, mas não tem problema. Só vou olhar aqui pra ver se ele tá certinho. Se ele tá no meio certinho, porque eu dobrei aqui, ó, o meu molde. Então, eu consigo ver se ele tá no meio do meu rostinho certinho, tá, ó. Então, eu só vou alinhando ele aqui pra ficar no meio, bonitinho, do meu rosto. A cabecinha não ficar torta, certo? Ó, feito isso, eu vou riscar. Gente, é muito fácil de fazer esse bichinho. Ele vai só enchimento na cabeça. Ó, vou riscar aqui. Lembrando sempre, né, como eu disse, de riscar com uma caneta que apague com calor, tá? Ó, risquei. Vendo aqui, ó? Então, eu transferi, ó, o desenho da minha cabeça, tá vendo? Pro meu tecido. Agora, eu vou colocar, eu vou achar aqui, ó. Peguei um pedacinho de tecido, ó, vou colocar esse aqui em cima, né? Vou recortar aqui. E o que eu vou fazer, gente? Tá vendo o nosso corpinho, essa parte aqui, ó, que a gente deixou aberto? Nós vamos embutir ele, gente, aqui dentro da cabeça, tá? Então, aqui é uma questão só de jeito, não é difícil, gente. A gente vai precisar só de fazendo devagarzinho, tá? É como se fosse uma naninha com bastante enchimento dentro, digamos assim. Foi a forma que eu achei mais prático de fazer. Ó, então tá aqui, eu vou posicionar a minha cabeça aqui, ó, no meu corpinho, certo? E eu preciso de me atentar que o quê? Essa parte aqui, ela tem que... eu vou costurar, ó, de um pedacinho até aqui, ó, mais ou menos antes de chegar nessa pontinha, eu preciso que essa parte do corpo fica toda embutida na cabeça. Então, pra que isso aconteça, eu vou abaixar a minha cabecinha, eu tenho que sentir que essa parte aqui do corpo tá passando da linha da minha cabeça. Pra quando eu costurar aqui nessa linha, eu conseguir prender esse tecido aqui de baixo, certo? Então, eu vou colocar, ó, direito com direito. Ó, eu tô sentindo que a minha costura tá, ó, o meu risco tá aqui, ó, tá passando aqui embaixo. Eu vou colocar um alfinete, ó,
aqui. Certo? Coloquei. Agora, eu vou dobrar todo esse corpinho pra dentro da minha cabeça, ó. Certo? Dobrei. E na hora que eu for costurando, eu só vou ir colocando ele com a mão pra dentro pra que eu não costure essa parte de baixo, porque a gente vai costurar ele prendendo todo aqui em cima, ó. Então, eu vou passar uma costura pelo meu risco que tá lá embaixo. Vou riscar aqui pra vocês entenderem. Então, a gente vai costurar mais ou menos tipo isso aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente vai costurar toda essa parte aqui, que é aonde ele vai ficar assim, ó. Tá? Pra dentro. Feito isso, eu vou pegar o meu outro tecido, né, das costas. Vou colocar aqui, ó, direito com direito. Só que eu vou virar, porque eu vou costurar aqui por onde eu risquei, que fica mais fácil, certo? Então, ó, eu vou sempre apertando ele, ó. Não tem quase volume, gente, é só o tecido mesmo dobrado. É mais fácil do que fazer alguns modelos de naninha que tá bem cheio. E aí, ó, eu vou costurando, só que a gente tem que só se atentar, porque assim, eu preciso de acertar aqui esses cantinhos. Então, assim, ó, se eu costurar, vamos supor, desse pretinho, pegando a parte do corpo, eu tenho que vir com ele até aqui, esse outro cantinho, pra não ficar torto, sabe? E aqui vocês vão alinhando da melhor forma que vocês acharem. Ó, eu vou colocar ele de um jeito aqui, ó. Mais um pouquinho pra dentro. Aí, aqui a gente vai organizando, ó. Então, eu tô sentindo, eu vou começar a costurar ele daqui até essa pontinha. Eu vou costurar um pouquinho mais pra baixo. Vou colocar ele mais pra dentro. Ó. Aí, eu já venho aqui, vou sempre olhando lá pra ver se eu tô pegando o meu corpinho, né? Vou contornando. Aí, aqui eu fiz até aqui, é onde eu tenho que ir mais ou menos a mesma direção do outro lado, pra não ficar feio. Pronto, já prendi toda a parte que eu quero de contorno do corpinho, agora é só... Vou deixar fazer um retrocesso aqui, que eu vou deixar a abertura. Eu vou colocando ele pra dentro, pra mim não prender. Não prender de jeito nenhum. E venho terminando. Gente, é muito facinho de fazer esse aqui, ó. Só olhando e empurrando pra dentro o meu tecido que eu não vou costurar. Prontinho. Olha que beleza, gente. É muito facinho de fazer. Ó, costurei todo. Ó, tá vendo? Agora eu recorto. Aqui a gente... Aqui é onde tem o excesso da parte, né, do corpinho, tem que tirar e deixar o mais rentezinho possível que eu guardei. Mas aqui eu dou uma seladinha com o isqueiro, porque eu corto um pouco mais perto da linha. Só pro meu tecido não justiar quando eu virar, porque eu vou encher, deixar bem cheinha essa cabeça, né? Ó. E aqui pela abertura, a gente vai puxando, gente, ó, o corpinho pra fora.
Vocês podem deixar aí uma abertura só o suficiente mesmo pro corpo sair, tá vendo, ó? Porque depois fica mais fácil de fechar. E olhem, gente, o nosso fantasminha, ó, tá pronto. Então aqui, ó, eu acho que fica mais fácil, que é bom acontecer isso aqui. Eu ia até estampar de novo, gravar de novo, mas eu não vou fazer isso, porque para que não aconteça essa troca, né? Que daí eu coloquei aqui, eu posicionei de um jeito que eu achei que ia dar certo e ficou pra trás, ó, tá vendo? Então o meu logo eu estampei antes, mas aí a gente corre o risco de acontecer isso, ó, tá vendo? Na hora de fazer o posicionamento da carinha, ficar pra trás. Esse daqui, o que que eu fiz? Eu fiz toda essa etapa sem fazer a estampa. E aí, quando eu cheguei aqui, antes de encher a cabecinha, eu levei pra prensa. Só que aí eu não pus a carinha na prensa, tá, gente? Então, eu coloquei só as pontas, posicionei os logos e estampei. Assim, eu acho da melhor forma, tá? Então, eu não vou regravar, eu vou deixar assim, porque como foi um protótipo, né, isso daqui, esse aqui é o segundo que eu monto, então acabou que eu inverti. Mas eu vou deixar assim pra poder todo mundo ver que todo mundo erra, né, gente? Ai, que coisa. Ó, então eu aconselho fazer todo o passo a passo que fez aqui, só que não fazer a estampa antes de montar o bonequinho, beleza? Então vocês coloquem o molde, ó, coloca o molde em cima do tecido, risca, coloca direito com direito, costura em cima do risco, deixa aqui aberto, desvira, faz o pesponto na volta toda. Aí vocês vão ficar com ele assim, tá? Ó, vai ficar com ele assim. Aí posiciona a cabecinha, não vai ter preocupação de onde vai ser o direito ou a parte de trás, certo? Posicionou a cabecinha, faz todo o jeito que eu fiz aqui, tá? Bem, faz o risco, né, na marcaçãozinha, posiciona, coloca tudo pra dentro, costura e desvira. Desvirou, a gente vai ter as duas partes brancas. Então, desvirando, vocês levam pra prensa e fazem a colocação dos logos, beleza? Assim vai ser mais fácil. Mas, ó, ele fica muito legal, gente. Fica perfeitinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, fica bem... Aqui que tem que arrumar a costura. Aí, agora é só encher pela abertura, encher a cabecinha e fechar com pontinho à mão, certo? Aí, depois que estampar o logo, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Certinho? Então, eu espero que tenham dado pra vocês entenderem, tá? O posicionamento, a costura, vai ser tudo do mesmo jeito. A única coisa que eu aconselho realmente é deixar pra fazer a estampa depois, quando chegar nessa etapa, pra não acontecer isso aqui, gente. Ó. Mas aí depois eu estampo aqui e fica tudo certo. Ó. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? É uma peça bem legal, ó, tá bem bonita. Os moldes vai estar lá no arquivo pra quem quiser adquirir. Então, é só montar. Qualquer dúvida é só me chamar. Muito obrigada a todos, até a próxima!